Olá a todos. Bom, vamos dar prosseguimento aqui, nosso estudo da fisiologia humana. A gente justamente tinha parado lá no ponto, uma parte bem importante aqui, né, para que a gente consiga entender essa parte aferente e eferente. Fazer aqui uma breve recapitulação, né? Então a gente sabe que tem essa classificação fisiológica que possui o sistema nervoso somático e o visceral. Aí a gente viu, né, que tem uma parte que se chama aferente e uma parte que se chama eferente. Vou colocar aqui um gráficozinho, só no intuito de corroborar aí para que a gente consiga guardar um pouco melhor. Então, aferente, né, é aquela parte, aqueles nervos que levam as sensações que a gente recebe do meio ambiente, né, de fora, para o sistema nervoso central. Então, a gente leva todas as percepções, estímulos que são gerados, né, músculo, pele, no caso, para o sistema nervoso central. Isso é o aferente, né? Agora, quando a gente fala de eferente, é justamente a parte das respostas. As respostas aí dos centros nervosos, né, para a periferia, para o soma, ou seja, é algo de dentro para fora, tá? Então, com essa imagenzinha aqui do ferro, eu acredito que a gente consiga guardar um pouquinho melhor, né? Então, aferente e eferente, tá? Então, a partir desse momento, já com esse conceito em mente, de que a parte eferente leva a resposta, eu trago o seguinte. Por definição, então isso daqui é uma definição que a gente tem que guardar, tá? Por definição, o sistema nervoso autônomo é a parte eferente do sistema nervoso visceral. A gente já sabe o que é a parte eferente, a gente já sabe o que é víscera, então vamos ver aqui o que é propriamente o sistema nervoso autônomo. Então, ao colocar que o sistema nervoso é a parte eferente, a gente depreende o seguinte, que o sistema nervoso autônomo, no caso, é o da resposta. Tá? E ele é dividido em simpático e parasimpático, que geralmente tem ações antagônicas. Então, o autônomo, ele vai dar as respostas involuntárias, por exemplo, contração dos músculos da íris. Você está no claro e entra no ambiente escuro, o que acontece? A íris ela contrai. Isso é o sistema nervoso autônomo que faz, é a resposta. Você vomitou, né? É uma resposta, alguma coisa que aconteceu lá. É o sistema nervoso autônomo. Aumentou sua frequência cardíaca, aumentou a pressão arterial, contraiu bexiga. Tudo é o sistema nervoso autônomo que faz, né? Que é da resposta. Então, ele é dividido em um componente simpático e um componente parasimpático, que geralmente tem funções antagônicas, geralmente, mas nem sempre. Tá? A gente vai ver que tem umas exceções aí. Então, vamos ver algumas respostas, né, que o autônomo ele pode dar, que é o componente eferente. Ele atua sobre o coração, sobre veias, sobre músculo liso dos brônquios, sobre glândulas secretoras dos brônquios, pupilas. Você vê que a maioria, então, no caso, é víscera mesmo. Então, por isso que a gente acha que sempre é víscera. Agora, tem o componente simpático e o parasimpático. São os nervos, né? Simpático e parasimpático. Geralmente, os órgãos, eles são, a gente diz, duplamente enervados. Eles têm os nervos simpáticos e parasimpáticos que chegam. Então, os nervos simpáticos, geralmente, eles liberam uma substância chamada noradrenalina. É mais que adrenalina, mas tem uma estrutura química semelhante, uma ação semelhante. E o parasimpático, ele libera acetilcolina. Então, enquanto um excita, digamos assim, né, um órgão, o outro inibe, né? Mas a gente sempre lembrando que há exceções.
Então, nas glândulas salivares, por exemplo, eles não são antagônicos. Ambos promovem aí, no caso, o aumento de secreção da saliva. Só que um deles, ele dá uma saliva mais aquosa e o outro uma saliva mais viscosa, né? Quer dizer, os dois estimulam, então a gente tem uma exceção aí, mas geralmente eles são contrários, né? Então a gente, por exemplo, tem a questão do coração, que o simpático ele acelera o coração e o parasimpático ele inibe. Cada um tem uma função. Esse aqui é importante, no caso arteríolas, né, que são ramificações das artérias, das coronárias, dos músculos, né, arteríolas do coração. As arteríolas que estão lá no músculo esquelético, as arteríolas das vísceras, da pele, do cérebro, do tecido erétil, das glândulas salivares, o sistema simpático contrai. Ele faz com que as arteríolas se fechem. Então, a gente chama isso daí de vasoconstrição. E o parasimpático, geralmente, não tem efeito. Sobre as glândulas dos brônquios, por exemplo, o simpático, ele não tem efeito, mas o parasimpático aumenta a secreção. Então, há algumas exceções. Sobre a medula da suprarrenal, vamos colocar um desenho aqui. Então, é uma glândula suprarrenal, né, ou adrenal, que é muito importante, sobre a ação aí no caso do simpático. Essa glândula, ela secreta adrenalina e noradrenalina, principalmente adrenalina. E sobre o efeito do parasimpático, geralmente não tem efeito, né? Então, portanto, algumas exceções. As glândulas suprarrenais ou glândulas adrenais, elas são glândulas endócrinas, envolvidas por uma cápsula fibrosa e situadas acima dos rins. Nos humanos, a suprarrenal direita, ela, como a gente pode ver, tem um formato triangular, enquanto a esquerda tem a forma de meia-lua. São principalmente responsáveis pela liberação de hormônios em resposta, né? Essa palavra que a gente já está vendo aqui, em resposta ao estresse, por meio da síntese e liberação de hormônios corticosteroides, como cortisol, e de cotelaminas, como a adrenalina ou a epinefrina. Então, estimulam a conversão de proteínas e gorduras em glicose, ao mesmo tempo que diminuem a captação de glicose pelas células, aumentando assim a utilização de gorduras. As suprarrenais, elas afetam o funcionamento dos rins por meio da secreção da aldosterona, que no caso é um hormônio envolvido na regulação da osmolaridade do plasma sanguíneo. Aí, então, a gente tem uma definição simples, tá, do que seriam os hormônios. Os hormônios, né, como substâncias produzidas pelas glândulas que compõem o chamado sistema endócrino, regulam a quantidade de substâncias, evitando o excesso ou falta delas no organismo. Então, importante saber que o sistema nervoso simpático e o parasimpático são dois componentes do sistema nervoso autônomo, que é o componente eferente do sistema nervoso central. Então, vamos ver um pouquinho agora a respeito do nosso cérebro. O cérebro ele é formado por duas partes, né? Os hemisférios direito e esquerdo, unidos por um corpo, que é chamado corpo caloso. Ele tem uma parte externa e uma parte interna. A parte externa é o córtex. Então, como a gente já disse anteriormente, córtex é a mesma coisa que casca, né? Essa casca é cinzenta e a parte interna do cérebro ela é branca. Então, pegar aqui uma foto, a substância cinzenta por fora e a substância branca por dentro. Por que essa substância é cinzenta? Porque
agora a gente retoma aquilo que a gente viu lá no primeiro vídeo, né? Porque predominam corpos celulares de neurônios, dendritos, neurônios sem mielina. Lembra que a gente viu lá o conceito da bainha de mielina, né? Então, por isso a cor cinzenta. E a parte branca, por que a parte branca? Porque predominam os axônios que têm a bainha de mielina. Então, a bainha de mielina é esbranquiçada, ela é branca. Então, as cores, elas se dão por causa da morfologia desses neurônios. Essa parte branca do cérebro é importante, porque ela tem alguns núcleos de substância cinzenta. Então, a gente chama, quando aparece, você pega a parte branca, você vê umas partezinhas acinzentadas, isso são os núcleos. São aglomerados de neurônios ali. E de que neurônios? Corpos celulares. Corpos celulares não têm mielina, eles são cinza. Então, predomina o corpo celular e o axônio não está ali. Ele vai sair dali, né? E vai sair para vários pontos. Então, é por isso que ele tem essa cor, que é essa parte que tem essa cor, tá? Então, nessa parte branca do cérebro existe uma área importantíssima que a gente vai adentrar agora, né? Que no caso ela se chama hipotálamo, tá? O hipotálamo digamos, ele é um carro-chefe. Ele tem muitas funções viscerais, né? Muitas funções de respostas. Ele é muito importante para dar determinadas respostas e controlar. Então, vamos pegar aqui um hipotálamo e ver quais as funções que ele tem. Nada mais são do que corpos celulares de neurônios que são muito próximos e eles formam uma área chamada hipotálamo anterior e hipotálamo posterior, né? Mas é uma parte chamada hipotálamo e essa parte está na substância branca. Então, e como ele é uma área maior, eu não vou chamá-lo de núcleo, mas vou chamar de uma área, e dentro dessa área ele é formado por vários núcleos. Então, ao dissecar um cérebro, anatomicamente, os anatomistas, né, eles vão ver que aquela área que eles chamam de hipotálamo, na realidade, tem várias areazinhas. E eles já perceberam que cada areazinha dessas do hipotálamo controla uma determinada função. E como é que eles descobriram isso? Por meio de estimulação elétrica. Eles faziam pesquisas, né, em animais, em seres humanos mortos. Então, suponhamos que uma pessoa ela tivesse morrido por determinada, sei lá, patologia cerebral, né? Estudaram esse cérebro e eles viram que a pessoa, por exemplo, ela tinha mal de Alzheimer, ou essa pessoa tinha mal de Parkinson. Então, vamos ver como era o cérebro dessa pessoa. Aí eles olham lá e veem uma parte lesada do cérebro. Ah, então essa parte é que devia estar relacionada com o movimento, com o controle dos movimentos. Por isso que esse indivíduo ele tinha isso. Agora, atualmente, essa metodologia ela não é mais usada, né? A gente já tem aí os exames de tomografia, que a gente não precisa mais furar um animal, dissecar um cérebro para descobrir a patologia, né? A tomografia ela já mostra onde é que estão essas lesões e a gente sabe o porquê do sujeito ele apresentar determinado sintoma. Então, o hipotálamo posterior, no caso, quando ele é estimulado eletricamente, por exemplo, a gente vai ver, né, os antagonismos aí. A gente estimula, né, o hipotálamo posterior. O que ocasiona isso? Aumenta a pressão arterial, ocorre estímulo gastrointestinal, a pessoa sente fome, a pessoa sente raiva, a pessoa sente saciedade, ou fome e saciedade. A pessoa sente sede, essa área ela também é responsável pelo controle neuroendócrino. Aí controla as glândulas endócrinas e reflexo de ingestão de alimento. Então, tudo isso, por meio dos animais, eles descobriram essas funções. Aí depois, eles descobriram, por exemplo, que fome e saciedade, na realidade, eles não vêm da mesma área. São áreas bem próximas, porém, né, tudo que está no hipotálamo posterior, mas é um núcleo que controla a fome e outro núcleo que controla, no caso, a saciedade, né? Agora, na parte do hipotálamo, que a gente chama de anterior,
eles descobriram que ela atua na liberação de ocitocina, tá? Então, ocitocina é um hormônio, né, responsável, no caso, pela, por exemplo, conservação da água, a contração da bexiga. Quando eu estimulo, né, causa o quê? A diminuição da frequência cardíaca, a diminuição da pressão arterial, ao passo que quando a gente viu lá no hipotálamo posterior era o inverso, né? Então, liberação de um hormônio chamado hormônio antidiurético, ou ADH, ou vasopressina, que é incumbido da regulação da temperatura corporal, sudorese, inibição de um hormônio chamado TSH, TSH é esse que a gente vai ver um pouco à frente, né? Inclusive, pessoas com síndrome de Down têm que fazer esse controle prolongado do TSH, T3, T4, que é, no caso, o hormônio da tiroide, o hormônio estimulante da tiroide, que, no caso, a gente vai ver com mais detalhes um pouco à frente. Então, o hipotálamo é para o sistema nervoso o carro-chefe, tá? O hipotálamo ele está na parte branca, abaixo do tálamo. Ele se chama, no caso, hipotálamo porque ele porque em cima dele tem uma estrutura branca, né? Tem muitas outras funções que nós, no caso aqui, não vamos ver, tá? Mas é chamado tálamo, ok? Que, no caso, ele está situado na base do cérebro, quer dizer, bem na base, e é formado por núcleos. E aí, no caso, o que seriam esses núcleos? Esses núcleos, eles nada mais são do que corpos celulares de neurônios de terminações dendríticas, principalmente, e por isso que é cinza. Então, um núcleo cinza dentro da parte branca. Então, toda vez que se fala em núcleo, dentro da substância branca, ele é cinza. Esses núcleos, eles atuam aí, no caso, sobre vários órgãos, via sistema nervoso autônomo e endócrino, né? Sistema endócrino, no caso. E sobre função vegetativa, tá? Função vegetativa é tudo aquilo que não depende da nossa vontade, aí, no caso, né? A pessoa ela teve uma doença, então ela está como um vegetal, digamos. Então significa que ela não tem mais vontade, a parte psíquica dela ela não tem. Então isso aqui é controlado independente da nossa vontade, por meio desses núcleos e como eles atuam. Então, como eles vão atuar sobre os órgãos, né, sobre o sistema nervoso autônomo e também sobre as glândulas endócrinas, que no caso a gente vai ver daqui a pouco. Então, exemplos de função vegetativa é a questão da frequência cardíaca, pressão arterial, fome, equilíbrio hídrico, a parte urinária, né? Raiva, prazer, contração, no caso da bexiga, temperatura do corpo e outras coisas. Então, acredito que com isso a gente vai fazer a conclusão aqui dessa parte, para que depois a gente consiga entrar no eixo hipotálamo-hipófise, tá? Mas isso aí a gente vai fazer no nosso próximo encontro. Então, por hora, agradeço aqui, então, mais uma vez, grandemente a paciência de todos e aguardo a todos no nosso próximo encontro. Até lá, muito obrigado, viu?